Você ainda não se inscreveu em nosso canal? Faça isso agora. É rapidinho e é tão importante. A graça de Deus, um tema que fala sobre amor e o perdão extraordinário que nos são concedidos por Deus. Hoje falaremos sobre um outro ponto da graça, o desafio de entendê-las aos outros. Na época de Jesus, os rabinos ensinavam que você deveria perdoar o seu irmão ou irmã no máximo 3 vezes. Então, quando Pedro perguntou a Jesus quanto ele deveria perdoar, sugerindo o número 7, Pedro pensou que se sairia muito bem na fita com aquela generosa sugestão, já que isso era muito mais do que esperava de qualquer um. Em vez disso, Jesus choca todos ao dizer: não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus toma como base o sistema de distribuição da graça que Deus derrama sobre os seus filhos e nos diz que devemos fazer o mesmo. Como diz um grande autor, ser cristão significa perdoar o imperdoável porque Deus perdoou o imperdoável em você. Oferecer graça e perdão àqueles que nos prejudicam pode ser uma das coisas mais desafiadoras que temos de enfrentar. No entanto, por mais injusto que pareça ser o perdão, guardar a dor de uma ofensa só serve para nos prejudicar ainda mais no longo prazo. Talvez a única coisa mais difícil do que o perdão seja de fato sua alternativa. Deus sabe que guardar a dor e a ofensa nos torna amargos. A falta de perdão é como beber o veneno de rato e depois esperar que o rato morra. No final, sofremos muito quando escolhemos longe da graça. A palavra ressentimento significa literalmente sentir de novo. A falta de perdão e o ressentimento nos força a sentir continuamente a dor da injustiça contra nós. Por outro lado, o perdão contempla a entrega do que endurece o nosso coração. Quando perdoamos, isso nos permite entregar nossa dor, amargura e mágoa aos pés de Jesus. Oferecer graça e perdão é um caminho para a libertação da dor, das feridas infligidas a nós por outras pessoas. É claro que isso não significa não ter limites com aqueles que nos magoam ou dar-lhes liberdade para nos magoar novamente. Na verdade, significa nos libertarmos do ressentimento ou do desejo de vingança e continuarmos que no final Deus é capaz de exercer justiça melhor do que nós. Reserve um momento para trazer à mente qualquer ofensa que você possa estar guardando. Permita que o Espírito Santo comece a misturar lentamente em seu coração, dando-lhe a força para perdoar. Inspirando lentamente, receba mais uma vez a generosa graça de Deus. Ao expirar, libere toda a dor, mágoa e ressentimento que estiver sentindo em seu interior. Que você experimente o infinito amor e graça de Deus sobre você e que tenham forças para oferecer graça a outras pessoas hoje. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei
tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos seus torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Pense nisso. Que mensagem incrível, não é mesmo? Compartilhe com as pessoas que você gosta e se inscreva em nosso canal. Tudo que é belo tende a ser simples. Afirmação generalizante? Não sei. O que sei é que a beleza anda de braços dados com a simplicidade. Basta observar a lógica silenciosa que prevalece nos jardins. A vida que se poupa de ser só o que é. Não há conflito nas bromélias, não há angústia nas rosas, nem ansiedade nos jasmins. Cumprem o destino de florirem ao seu tempo e de se despedirem do viço quando é chegada a hora. São simples. Não querer outra coisa senão a necessidade de cada instante. Não há desperdício de forças, não há dispersão de energias, tudo corre para a realização do instante. Acolhem a chuva que chega e dela extraem o essencial. Recebem o sol e o vento e morrem ao seu tempo. Simplicidade é o conceito que nos remete ao estado mais puro da realidade. A semente é simples porque não se perde na tentativa de ser outra coisa. É o que é. Não desperdiça o seu tempo querendo ser flor antes da hora. Cumpre o ritual de existir, compreendendo-se em cada etapa. Já dizia o poeta: simplicidade é querer uma coisa só. Eu concordo com ele. O muito querer nos deixar complexos demais. Queremos muito ao mesmo tempo, e então nos perdemos no emaranhado dos desejos. Há o risco de que não fiquemos com nada, de que percamos tudo. Aquele que muito quer corre o risco de nada ter, porque o empenho e o cuidado é que faz a realização permanecer. O simples anda leve, carrega menos bagagem quando viaja, e por isso reserva suas energias para apreciar a paisagem. O que viaja pesado corre o risco de gastar as suas energias no transporte das malas. Fica preso, não pode andar pelo aeroporto, fica privado de atravessar a rua e se transformar num constante vigilante do que trouxe. A simplicidade é uma forma de leveza. Nas relações humanas, ela faz a diferença. O que cultiva a simplicidade tem a facilidade de tornar leve o ambiente em que vive. Não cria confusão por pouca coisa.
Não coloca sua atenção no que é acidental, mas prende os olhos naquilo que verdadeiramente vale a pena. Pessoas simples são aquelas que se encantam com as coisas menores. Sabem sorrir diante de presentes simbólicos e sem muito valor material. A simplicidade lhes capacita para perceber que nem tudo precisa ter utilidade. E por isso é fácil presentear o simples. Dar presente aos complicados é um desafio. Não sabemos o que eles gostam, porque só na simplicidade é possível conhecer alguém. Só depois que as máscaras caem pelo chão e que os papéis são abandonados, a gente tem a possibilidade de descobrir o outro na sua verdade. Eu gostaria de me livrar de meus pesos. Queria ser mais leve, mais simples. Querer uma coisa só de cada vez. Abandonar os inúmeros projetos futuros que me cegam para a necessidade do momento. Projetos futuros valem a pena, desde que sejam simples, concretos e aplicáveis. Não gostaria que a morte me surpreendesse sem que eu tivesse alcançado a simplicidade. Até para morrer, o simples tem mais facilidade. Sentem que chegou a hora, se entregam ao último suspiro e se vão. Tenho uma intuição de que quando eu simplificar a minha vida, a felicidade chegará em minha casa quando eu menos esperar. Pense nisso. Obrigado por ouvir mais esta mensagem. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você gosta, com os grupos que você está. Torne alguém feliz. Qual a resposta padrão quando os tempos difíceis chegam? Todos nós temos mecanismos, tanto positivos quanto negativos, para lidar com o sofrimento. Alguns escolhem banho à luz de velas, outros maratona filmes e séries, e há aqueles que preferem sair para ver amigos. Algumas formas de superar as dificuldades são saudáveis, outras não. Pare por um momento para refletir. Quais têm sido suas lutas neste momento? Você consegue identificar o que está fazendo, consciente ou inconsciente, para lidar com isso? E quais destas coisas está realmente ajudando? Algumas delas estão realmente piorando a situação? Essa reflexão é um exercício útil. Como filhos de Deus, temos consciência do melhor caminho para os tempos difíceis. Tempos com o Senhor. No entanto, muitas vezes, é isso que mais negligenciamos quando estamos sofrendo. Nada, nem ninguém pode nos ajudar a processar a dor como Jesus pode. Ele é o único que pode curar nossa alma ferida. Buscar a Jesus em meio ao sofrimento, em vez de fugir dele, é algo transformador, que traz paz e sustento. Uma passagem do livro de Salmos nos dá um exemplo de como fazer isso. O autor deste salmo é Davi, e ele estava prestes a se desesperar, sua perseverança havia se esgotado. Talvez você se sinta da mesma maneira. No entanto, em vez de ignorar a Deus, Davi recorre a ele. O fato de que ele até escreveu o salmo demonstra a saudável compreensão de Davi sobre como lidar com o sofrimento. Ele corria para a presença de Deus e derramava seu coração com sinceridade. E ele não se escondia ou buscava outra fonte de cura. Observe a linguagem franca de lamento de Davi. Para sempre te esquecerás de mim? Ilumina os meus olhos
ou do contrário dormirei o sono da morte. Davi não ignorou ou diminuiu sua dor. Ao invés disso, ele se aproximou de Deus com suas emoções mais sinceras. Ele sabia que sempre encontraria esperança na presença do Senhor. E você pode fazer o mesmo hoje. Você tem fugido de Deus? Respire fundo e concentre-se no profundo amor de Deus por você. Então, libere suas emoções diante dele. Fale do seu sofrimento. Solte a sua dor sem constrangimento. Deus quer ajudar você. Ele veio para te salvar. A realidade é que decepção, expectativas não atendidas e tragédias são inevitáveis nesse mundo. Mas a verdade comovente é esta: Deus não é apenas um Deus para os bons momentos. Ao contrário, Ele é o Deus que caminha conosco através dos vales profundos também. Estar na presença dEle é especialmente importante quando as coisas estão pesadas. Hoje, tenha bom ânimo. Você tem um Deus que entende seu sofrimento. O próprio Jesus experimentou tamanha dor, sofrimentos e decepções em seus dias na terra. Ele foi abandonado, negado e traído. Consequentemente, ele se compadece de você e pode ser o seu amparo enquanto você se recupera dos golpes da vida. Jesus reconhece sua dor. Por isso, se aproxime-se hoje. Incerteza, desânimo e decepção muitas vezes nos fazem recuar daquele que conhece nossas tristezas. No entanto, é a pior coisa que podemos fazer. Se você está se sentindo desesperançoso, não se deixe levar pela autocomiseração. Nem se contente com o tempo em frente à TV. Solte-se para Deus com apego e fé. Ele é infinitamente melhor do que qualquer outra opção. Faça de Jesus o seu principal recurso para lidar com as lutas da vida. Pense nisso. Que mensagem incrível, não é mesmo? Compartilhe com as pessoas que você gosta e se inscreva em nosso canal. Reclamar da vida não resolve nenhum problema, só cria mais. Nós sabemos que os tempos são difíceis e que a vida anda complicada, mas não é apenas para você. Que tal, em vez de tanto reclamar, começar a pensar no que não está bom na sua vida e no que precisa mudar? Você sabe muito bem que o mais importante você já tem: a vida. Enquanto há vida, há esperança. E você pode tudo o que quiser. Basta tentar e persistir. Acreditar em você, na sua força e capacidade. Está na hora de parar de reclamar e começar a agradecer, pois temos todos os dias ao despertar uma nova oportunidade, um novo livramento, uma nova bênção de fazer e ser diferente.
Todo mundo quer ser feliz, mas é preciso aprender a ser feliz e parar de reclamar pode ser um bom começo. A vida é um milagre que se repete a cada novo amanhecer. Por isso, todos os dias, a primeira coisa que devemos fazer ao abrir os olhos é agradecer a Deus por estar vivo. Estar vivo é a resposta de Deus a todos os nossos problemas, pois se estamos vivos, temos a oportunidade de tentar, de mudar aquilo que não gostamos em nós e no que está ao nosso redor. Então, faça valer a pena cada suspiro da sua vida. Reclame menos, agradeça mais. Pense nisso. Ninguém gosta de um reclamão, ou pelo menos é o que nos é dito. Um certo autor escreveu: "Não reclame e fale sobre todos os seus problemas. 80% das pessoas não se importam. Os outros 20% pensam que você merece o que está passando." É verdade que as pessoas que reclamam muito podem se tornar cansativas. Nada nunca é bom o suficiente para elas. Está sempre muito quente, muito frio, muito rápido ou muito lento. Você conhece alguém assim? Reclamar muitas vezes, até de forma injusta, traz como consequência uma má reputação. Entretanto, isso não quer dizer que nunca devemos reclamar, lamentar, especialmente quando se trata de Deus. Na verdade, quando você lê os Salmos, você percebe que há muito lamento lá dentro. E isso serve a um propósito valioso. Com demasia frequência, sentimos que de alguma forma devemos ser completamente sensatos e sóbrios na presença de Deus. Pensamos que devemos usar uma linguagem formal ou frases tradicionais da fé cristã e que precisamos manter nossas emoções sob controle diante de nosso Pai Celestial. O problema é que isto não é autêntico, e comportar-se desta maneira refreada não constitui um relacionamento íntimo e real. Quando agimos assim, vamos a Deus com uma máscara, em vez de convidá-lo a entrar na realidade da nossa vida. Consequentemente, nossas interações com Ele permanecem superficiais e não se completam. É aqui que o pensamento honesto entra em cena. Lamentar é uma parte importante do processo de cura, a ferramenta bíblica que nos ajuda a processar o sofrimento. Ela envolve falar com Deus claramente e honestamente sobre o que está errado. Significa descrever a Jesus exatamente como estamos nos sentindo, mesmo que essas emoções sejam negativas. É ser genuíno e real. A passagem de hoje transborda de queixas. Registra o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não está anotadas em seu livro? Davi não deixa nada de fora. Com moderação e com o compromisso de não queixar-se o tempo todo para todos que você conhece, a capacidade de lamentar é importante e saudável. Além disso, Deus pode lidar com a sua dor. Ele não precisa que você finja que está tudo bem. Ele quer todo o seu eu, não uma versão superficial. O lamento bíblico e saudável vocaliza circunstâncias que não parecem se encaixar no caráter de Deus
ou em seus propósitos. Embora o salmista saiba que Deus está no controle, ele reconhece que há momentos em que a sua impressão é de que Deus não está. Você já se sentiu assim? Sobre o que você precisa se abrir com Deus hoje? Aproveite esta oportunidade para derramar o seu coração. Quando a injustiça parece estar prevalecendo, o lamento nos convida a falar com Deus sobre isso. Em vez de suprimir nossas lutas, o lamento nos dá permissão para verbalizar a dificuldade e reconhece que às vezes não há respostas exatas. A queixa bíblica não se trata de descontar sua raiva pecaminosa, mas simplesmente dizer honestamente a Deus como você se sente. Respire fundo neste momento e convide Deus a entrar. Você não tem que fingir que está tudo bem. Deus sabe de tudo e Ele se importa. Ele está ouvindo enquanto você derrama o seu coração. Jesus é um ombro amigo e seguro. Você pode levar todo o seu ser até Ele sem precisar conter-se. Comece a dizer a Deus exatamente como você está se sentindo. Aproxima-se dele com honestidade e vulnerabilidade. Confie que ele está lá e que ele quer ajudá-lo. Enquanto você derrama seu coração diante de Deus, permita que as palavras do salmo de hoje guiem suas orações. Nesse momento, traga todas as suas emoções a Jesus e resolva confiar nele novamente. Pense nisso. Obrigado por ouvir mais esta mensagem. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você gosta, com os grupos que você está. Torne alguém feliz.